Marcelo, então voltando àquilo que nós estávamos conversando, né, no início. Então, cara, a gente costuma muito botar a culpa inteiramente nos outros, né? Inclusive nos obsessores também, né? Opa. E pelo que você está falando, na verdade, a parcela de culpa maior ali é nossa por estarmos abrindo essa porta. Com certeza. Para isso. O que eu costumo dizer, Leandro, é assim: o outro, seja um obsessor desencarnado ou mesmo um encarnado, né? O outro tem responsabilidade pelo que faz. Sim. Mas eu costumo dizer assim: você é 100% responsável por atrair o 100% de responsabilidade do erro do outro. Exato. Entendeu? E às vezes a pessoa obsedia o desencarnado e aí ela procrastina por isso. Tem alguns casos que a pessoa às vezes ela fala, olha, eu não estou tendo êxito na vida porque eu não tenho pai, não tive mãe, meus pais foram embora cedo e tal. Poxa, eles desencarnaram. Você está obsediando aquelas... Porque imagina a situação espiritual desses seres que está vendo o filho o tempo todo responsabilizando a não presença do pai ou da mãe por conta de um fracasso, sendo que aquilo é um caso que pode ser resolvido. Agora, ele está tecnicamente obsediando o desencarnado ali, né? Exato, a obsessão pode ser perfeitamente colocado, pode ser de mão dupla ou do desencarnado para o encarnado, ou vice-versa, do encarnado para o desencarnado. Até mesmo por isso que eu não sou favorável a cultos a antepassados. Eu sei que é uma prática oriental, que é muito... Entendo o lado do agradecimento, eu acho que a gratidão é importante, mas eu acho que a gratidão é um sentimento perene. Não acho interessante, o culto ele pode alimentar muita dependência psicológica. Ele pode alimentar um elo ali que você não cresce, porque você pode não cumprir o papel. Quando alguém desencarna da família, que é alguém importante, qual que é o próximo passo evolutivo para quem ficou e para quem foi também? É conseguir introjetar aquilo que o outro fazia por você. É trazer para você a responsabilidade de ser, e aí você eleva teu grau de evolução, quando você se torna um pouco melhor, ganhando aquilo que o outro te deixou de herança emocional, espiritual. Bem ou mal, com erros e acertos, mas ensinou. Então, na verdade, realmente ficar preso ao passado, muito especialmente a seres que se foram, torna-se um processo de obsessão agressivo mesmo de quem está aqui vivo para com os desencarnados. E só voltando um pouquinho para a questão do Diego, a procrastinação, só para completar, a procrastinação ela tem muito a ver com a obsessão, também no sentido do quanto a pessoa ela fica esperando que os outros deem motivação para ela e ela acaba sofrendo mais influências. Por exemplo, quando uma pessoa está muito insegura com ela mesma, que é a típica postura do procrastinador, ela fica olhando, esperando que os outros validem o que ela quer fazer, o que ela pensa e deem motivação para ela. Só que nisso vem o bom e o ruim. Você é invadível. Você se torna invadível. Então, só para complementar a questão dele, que é interessante, você acaba procrastinando porque você fica mentalmente mais perturbado. As influências mentais são muitas. Por quê? Qual é a base do problema? Insegurança. Por você não ser uma pessoa que banca tomar suas próprias decisões, você faz com que mentalmente, telepaticamente, se você já é aquela pessoa que quer o tempo inteiro saber a opinião dos outros por insegurança, imagina o campo telepático dessa pessoa. É abertíssimo. Então, nesse sentido, ela tem uma mediunidade e uma paranormalidade em descontrole, ou, popularmente falando, corpo aberto. E aí essa pessoa, a procrastinação vai ser maior ainda, porque ela vai ser vampirizada, ela vai ser perturbada, ela pode entrar em depressão. Só para ser um pouquinho mais prático na questão dele, que eu acho que foi importante. Foi bem legal, achei teve uma sacada ótima, porque às vezes a gente vê a pessoa reclamando de estar obsediada, né? Às vezes é vingança mesmo, tem a questão que você comentou de outras vidas, pode ter, lógico, né? Mas às vezes não tem nada disso, é só uma sintonia, né? E nesse a maioria das vezes, eu diria, sabe? Porque as pessoas falam muito dessa questão da vingança, existe, mas olha, é 0,01%. As pessoas já estão reencarnadas, elas estão em outro processo. Você não necessariamente, poucas pessoas têm uma perseguição
tão ostensiva, tão forte de outras vidas, nesse sentido de um desencarnado ficar acompanhando. Tem no sentido de reencontros com pessoas até encarnadas, isso sim. Porque a hora que você encontra alguém, certamente nós aqui devemos nos conhecer de outras vidas. Então a gente vai com o tempo, com aproximação, a gente vai identificando, sentindo. Às vezes é só um déjà vu, é uma percepção, Sim. às vezes é uma coisa mais clara, às vezes vem uma lembrança completa. Então, positivas, né, como no nosso caso aqui, que é um elo positivo que a gente tá lidando aqui, ou negativamente. Então, realmente, a gente tem muito mais conexão com outras vidas, até pelos vivos, do que pelos mortos, entende? Agora, tem o lado positivo, por exemplo, nossos mentores. Nossos mentores são normalmente pessoas ligadas a nós por outras encarnações. Então, assim, certamente cada mentor tem uma parte, sabe muito mais sobre você do que você imagina, né? Isso é verdade mesmo, cara, porque ao longo da minha vida eu tive bastante contato, né, com mediunidade. Certo. E realmente alguns mentores, eles revelam vivências e existem vínculos, e assim, são vínculos que se perpetuam, né? Agora, com um trabalho espiritual fica muito mais intenso, né? E às vezes eles falam, olha, teve tal situação, vivemos dessa forma, precisamos trabalhar junto, não só para colocar positividade no mundo, mas também para reverter algumas coisas que fizemos juntos, né? Então é muito, muito bacana isso. E o pessoal coloca aqui entrevidando-se. Entrevidências, não é Com isso? entrevidências, é um termo que você usa lá. O pessoal brinca bastante, quem frequenta a escola usa entrevidências. Que legal. E esse lance da obsessão, às vezes a pessoa pensa que está obsediada, mas tem só alguém querendo ajuda, né? Ela vê que tem um ponto, por exemplo, no Leandro de mediunidade, ela vê que tem ali a canalização de energia, ela encosta para receber aquilo, e talvez o Leandro se sinta mal porque não está conseguindo trabalhar, né? E às vezes a pessoa só quer ajuda também, né? A pessoa que não está bem, você diz? O espírito desencarnado deprimido, ele vê ali uma energia que deixa um conforto, ele vai lá e aí o Leandro acaba ficando mal porque ele não está sabendo lidar. Pode acontecer também, né? Pode acontecer. Eu acho que existem... Nossa, as variáveis são gigantescas, né? Infinidade. Eu acho que você tem obsessores muito conscientes que estão fazendo um mal e outros bem inconscientes disso, que realmente acoplam no teu campo áurico, né? A gente utiliza o termo para mediunidade, num termo um pouquinho mais científico, de acoplamento áurico mediúnico. Isso acontece o tempo inteiro. A gente tem contato com entidades sabendo ou não disso. Por isso que eu falo que um dos pontos mais importantes é a lucidez da interdimensionalidade. Quer dizer, todos os lugares que frequentamos, por onde passamos, estamos coexistindo em várias dimensões. Então, sabendo ou não disso, realmente você pode ter... você não está bem e atrair um obsessor, né? Afim com aquilo. Ou o contrário, você está muito bem, mas muito aberto. E aí você atrai um obsessor que quer aquela luz, que quer o teu conforto. Tua energia é reconfortante. Por isso que todos têm que ter domínio de energia. Eu ia chegar nessa questão, Marcelo, porque eu percebo que você mostra muito o poder inerente ali do próprio ser humano para lidar com aquilo, para ter uma tratativa, e você expressa muito isso, eu acho muito interessante. Como você vê e como seria interessante o próprio ser humano ali tratar com desses obsessores, se blindar, vamos dizer assim, desse tipo de ataque, assim? Cara, as técnicas bioenergéticas, elas são já existem há algumas décadas, mas elas são um grande avanço em termos de independência espiritual. O que as pessoas têm que adquirir é uma coisa que a gente chama de inteligência espiritual, como tem inteligência emocional. E inteligência espiritual, que é uma coisa que eu ensino muito no meu trabalho, é justamente dar às pessoas responsabilidade e poder de mudar uma realidade espiritual pelo domínio das energias e, claro, pelo domínio dos sentimentos. Então tem que ter um trabalho terapêutico, porque o domínio das suas energias vem pelas suas emoções e sentimentos sob domínio, sob controle. Agora, treinar diariamente técnicas de autodefesa, são os autopasses, né? Autopurificação, autodefesa,
autorrevitalização. Isso vai dando para você um equilíbrio gigante. E se vem uma energia contrária, se vem uma entidade contrária, você sabe, você percebe, você consegue criar, né, acho que vocês já estudaram o estado vibracional, o EV, sim. Então você consegue criar o EV e fazer uma autodesobsessão. Não que você não vá chamar o amparo para conduzir, se tiver um obsessor, levar, sim, conduzir, sim. Mas você consegue repelir. Então, realmente, eu acho que as pessoas têm que ser cada vez mais autorresponsáveis e entender, por exemplo, eu tenho a escola e eu tenho um trabalho de ajuda filantrópico, né, espiritualista, à distância, hoje em dia pela internet. Estava até comentando com vocês aqui antes do início. E, assim, tem pessoas que precisam dessa ajuda inicial, né, ali, ó, um pronto atendimento. Mas é preciso que ela saiba que aquilo é só um primeiro momento. Ela é autossuficiente. Senão fica viciada na energia dos outros. Gera uma muleta, Marcelo, 3 horas da manhã, me ajuda. Exato, né? Ou mesmo as entidades, ou seja, a pessoa não entende que mesmo o amparo, eu pelo menos não acho legal quando eu vejo uma pessoa que mesmo em relação a determinados mentores, trata como se fossem santos da igreja e fica evocando toda hora numa postura de autopiedade. O vitimismo. Isso é obsessivo. Então esse mentor... Se é um mentor de luz, de consciência, ele vai se afastar. Porque ele precisa dar espaço para a pessoa crescer por ela, entende? Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal. E se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. E também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.